Segunda Tessalonicenses, Capítulo 1, versículos 11 e 12. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obras de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que glória, Deus Todo-Poderoso, que majestade, Deus maravilhoso, que grandeza é falar do Teu Evangelho. Abençoe pelo poder do Espírito os nossos corações, a fim de que verdadeiramente nós contemplemos, através do Evangelho, a beleza da Tua santidade. Perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, e crie em nós um coração cada vez mais puro, pelo poder da pregação do Evangelho. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Parece contraditório harmonizar em nossas mentes limitadas dois aspectos que aparentemente se contradizem da verdade bíblica: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é totalmente soberano na vida do homem, dirigindo-o segundo sua vontade, porém é ordenado ao homem que faça a sua própria decisão, sendo totalmente responsabilizado por essa decisão. Na santificação, por exemplo, é o próprio Deus quem santifica o homem plenamente. E, por outro lado, ele precisa aperfeiçoar a sua própria santidade. Ambos os lados dessa aparente contradição são verdades bíblicas paradoxais que temos que aceitar e crer, e esse texto trata exatamente disso. Versículo 12, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa oração não é bem uma oração, mas uma referência de que Paulo orava e intercedia pelos Tessalonicenses. Vamos então considerar essa porção da palavra de Deus sob o tema Lições sobre a oração. Esse texto nos ensina qual a motivação da oração de Paulo, bem como o seu conteúdo e o propósito pelo qual Paulo ora. Qual então a motivação de Paulo? O que o levou a orar? Qual o incentivo que Paulo tinha para orar pelos Tessalonicenses? No início do versículo 11 nós lemos: por isso também. A palavra indica que Paulo e seus companheiros não apenas oravam e intercediam pelo que Deus havia feito na igreja, mas pelo que certamente ele ainda ia consumar com a expressão por isso também. Ela vincula ao contexto anterior para aquilo que ele havia dizendo. Nós lemos no versículos 6 e 7, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Deus é o vingador dos que atribulam a igreja e vai dar alívio na revelação do Senhor Jesus com todo o poder e glória. Portanto, a motivação de Paulo era a glorificação futura. Isso indica que a nossa esperança escatológica deve nos conduzir em oração. Sempre devemos orar para que o Senhor Jesus volte, a fim de nos empenharmos cada vez mais, com o propósito de preparar o nosso coração para a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 2 e 3, diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Sendo assim, devemos ser diligentes e não negligenciarmos a nossa salvação. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Sendo assim, devemos ser diligentes e não negligenciarmos a nossa salvação. Mais ainda, qual o conteúdo dessa oração? Temos duas petições no versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Então a primeira petição era para que os tessalonicenses
se tornassem dignos da vocação. Veja a soberania de Deus. É Deus quem vocaciona, isso é Deus quem chama. O chamado, a vocação é de Deus. Não somos vocacionados pelas nossas obras, mas para as obras. Nós tratamos que os tessalonicenses evidenciavam a eleição deles, lá na primeira carta, no capítulo 1, versículo 4, no capítulo 2, versículo 12, diz: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Quando Paulo diz: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, ele quer dizer que é Deus quem chama, mas nós devemos demonstrar a dignidade desse chamado. Não é qualquer coisa ser chamado por Deus. Ser vocacionado por Deus é do mundo viver nas regiões celestiais. É de um filho do diabo se tornar filho de Deus. É das trevas viver na maravilhosa luz. É da prisão sair para a liberdade da glória de Deus. Então a segunda petição está ainda no versículo 11 no final. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Eis aí a segunda petição. Cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Existe alguma discussão entre os intérpretes dessa carta se é todo o propósito de bondade de Deus ou todo o propósito de bondade da igreja. Na realidade, estamos tratando de verdades paradoxais, ou seja, existe aqui uma aparente contradição. É Deus quem suscita estes projetos bons no coração daqueles que ele vocacionou. Cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Essa expressão obra de fé enfatiza o caráter e a origem dessas obras. Não é qualquer obra, mas a demonstração da verdadeira fé pelas obras. Todo o propósito de bondade e obra de fé nasce como fruto da fé que o Espírito Santo infundiu no coração dos eleitos vocacionados por Deus. Existe uma frase verdadeira: de boa vontade o inferno está cheio. Obras na Bíblia não significa apenas obras de misericórdia, mas obras com o propósito de santificação, desenvolvimento espiritual e obediência à vontade revelada na palavra de Deus. Qual o propósito da oração de Paulo? Versículo 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tudo indica que Paulo pensa não escatologicamente, mas no tempo presente. Ele falou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós somos transformados já nessa vida, mas ainda não se consumou perfeitamente. Não compreendemos ainda o que acontecerá com essa manifestação perfeita na sua plenitude com a vinda do Senhor Jesus. A glorificação começa aqui. Estamos sendo preparados aqui através do processo progressivo, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Veja a nossa responsabilidade e diligência, pois temos intimidade com Deus, fomos unidos com Ele, vivemos não mais nós, mas Ele vive em nós, mas tudo segundo a graça de Deus. Filipenses 2, 12 e 13 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós temos que desenvolver a salvação, mas é Deus quem efetua em nós, tanto querer quanto o realizar. Agostinho expressou a sua famosa prece: dá o que ordena, Senhor, e ordena o que quiseres. Ou como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Dessa forma, tudo o que temos e fazemos provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, porquanto Deus soberanamente salva, santifica e glorifica o seu povo predestinado, segundo o seu beneplácito,
para o louvor da sua gloriosa graça. As lições aqui são muito claras. Em primeiro lugar, a genuína esperança da revelação da glória do Senhor Jesus Cristo nos deve levar a orar. A certeza daquele que começou a boa obra em nós e que vai completar até o seu dia glorioso não nos deve levar à presunção, mas humildemente, confiantemente, orar por Maranata, vem Jesus. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Em segundo lugar, o conteúdo das nossas orações não deve ser focalizado no nosso bem-estar físico e prosperidade material, mas devemos evidenciar a dignidade do caráter cristão, da vocação eficaz e sermos considerados dignos de tão grande salvação. Não é errado orar pela saúde, prosperidade, bem-estar, sossego, tranquilidade, mas Paulo sempre concentra suas orações na vida espiritual. O mais importante é atentar não nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Devemos pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que, meus ouvintes, verdadeiramente as demais coisas nos serão acrescentadas. Que pai quer que o filho viva necessitado, triste, abatido, ansioso com as coisas desse mundo? Jesus disse que os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o conteúdo das nossas orações, elas não devem ser físicas e materiais, mas, sobretudo, espirituais. A terceira lição, aqueles que anelam pela glorificação devem começar já, sendo diligentes, atentos, obedientes, perseverantes e não negligenciar tão grande vocação. Não é porque seremos indubitavelmente salvos que nós vamos relaxar. Pelo contrário, assim mesmo se purifica todos os que têm essa esperança. Afirmaram para Spurgeon, que tanto defendia a doutrina da eleição e pregava a predestinação. Spurgeon, o Senhor com essa doutrina da predestinação está estimulando as pessoas a viver como quiserem. Spurgeon respondeu, se os predestinados antes da fundação do mundo pudessem viver como quiser, eles nunca mais pecariam. Portanto, a si mesmo se purifique todos os que têm a esperança no Senhor Jesus Cristo. É inconcebível ser chamado por Deus, vocacionado por Ele e viver como um filho da perdição nos seus deleites e pecados. E a quarta lição, apesar de sermos inteiramente responsáveis pelo fato de desejarmos a revelação da glória de Cristo, temos que reconhecer que não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus, que realiza todas as coisas de tal maneira que confirma e garante a nossa capacidade de tomar decisões voluntárias e responsáveis, produzindo resultados reais e eternos, pelos quais somos plenamente responsáveis. Nós respondemos pelos nossos próprios atos, nós somos culpados pelas nossas ações, mas não cabe a nós dirigirmos os nossos passos e nem caminharmos pela nossa própria conta. É Deus quem determina os nossos caminhos e nos dirige os passos, segundo a sua boa vontade. No entanto, seremos culpados de desobediência caso desobedeçamos. Judas estava predestinado pelas Escrituras a se perder. Era o filho da perdição e foi posto para cumprir as Escrituras. Portanto, Judas já era um predestinado para trair o Senhor Jesus. Entretanto, Judas foi plenamente responsável pelos seus atos cruéis. Jesus disse, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Que bênção descobrir essas verdades maravilhosas. Deus é soberano na nossa vida, sendo dirigido por Ele, segundo a sua boa e santa vontade.
mas também que bênção saber que somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos estudos, pelo nosso serviço, pela nossa obediência, pelo nosso sacrifício, a nossa mortificação. Nós somos o que somos pela graça de Deus, mas somos filhos de Deus, responsáveis, e não somos um robô, como muitos afirmam. Paulo disse aos Romanos, capítulo 9, versículos 19 e 20, Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Essa é a gloriosa soberania de Deus, que não entra em choque com a responsabilidade humana. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e vence o mal e toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos maus, na provação, na dor maior, na tentação, irei buscar ao meu Senhor com zelo, fé e mais fervor. Bendita hora de oração, de doce calma e devoção, que eleva ao céu o seu odor, em cheiro suave a meu Senhor. E fim da hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida